Pode pôr. Amém, Jesus. Com 10. Senhor Jesus. De 1 ao 10. Paulo, pode ler? Amém. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Capítulo 2, irmão. Irmão. Do 2. Ele vos deu vida, Amém. estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém. Nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ó Senhor Jesus. Entre os quais, sim, entre os quais, também todos nós Sim. andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Deus que é riquíssimo, aleluia. Ser muito amor. Sim. Que nos amou. Amém. Estando Nós. nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida Sim. juntamente com Cristo. Pela graça. Vocês são salvos. Salvos, aleluia. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais Celestiais. em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo. Lugares em Cristo. 7. Amém. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem Não de vem vós, de nós. é dom de Deus. Não de obras, Sim, não de obras. para Não que de ninguém obras. se glorie. Sim. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, Sim. as quais Deus de antemão preparou Preparou. para que andássemos nelas. Ó Senhor Jesus. Amém. Deus preparou. Paulo escreve essa carta, né? Carta de Éfeso, ali para o povo de Éfeso, porque era um povo que estava em idolatria, estava idolatrando a Deus Diana, né? E ali aquele povo estava em separação de Deus, fazendo muitos ídolos. Por isso que o texto ele destaca alguns pontos, né? Senhor Jesus. O texto vai falar o quê? De separação. Separação é o quê? Distante, fora da presença de Deus, né? Que não tem o conhecimento, e esse povo vivia separado, adorando outros deuses, né? Senhor Jesus. O texto também vai falar também de aproximação, né? Após o apóstolo Paulo pregar a palavra ali em Éfeso, a igreja de Éfeso, e ali foi começando aquele avivamento, e aí o povo foi tendo conhecimento do que a nova vida de Cristo, né? Sim. Porque, que ele está falando aqui no primeiro, ele vos deu vida estando mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, antes de conhecer a palavra, antes de ter uma separação, que ele estava ali, mas após o apóstolo levar a palavra, eles ganharam vida. Após a ministração de Paulo, após a pregação de Paulo, eles agora ali conheceu Cristo e se aproximou do Senhor, se aproximou de Deus, né? Senhor Jesus. O 2 vai dizer: nós quais andaste outrora segundo do curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Senhor Jesus. Paulo aqui menciona, né, que aquele povo andava em desobediência. Em desobediência de Deus, em desobediência, andava ali tudo na separação, na idolatria, sem conhecer o Senhor. Isso fazia com que eles adorassem outros deuses. E nesse contexto, Paulo relata, né, aqui no 3, que entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e eram por natureza filhos da ira, como também os demais, Senhor Jesus, né? Aqui fala daquele povo que era um povo que tinha uma depravação, eles idolatravam a parte de sexualidade, essas coisas, ou seja, é um povo muito idólatra, porque não tinha o conhecimento de Deus, né? Senhor Jesus. Aí vivia nos prazeres carnais, que é lascisma, né? Prostituição, tudo isso esse povo fazia ali na cidade de Éfeso, né? Aí no 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui agora começou uma aproximação com Deus, né? Senhor Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, hoje nós temos esse acesso a Deus. E por meio de Jesus Cristo, hoje na pregação de Paulo, aquele povo teve acesso a Deus. Aquele povo ali que estava em idolatria, né? Da igreja de Éfeso. A partir do momento que Paulo leva a palavra, aí começa a ter as conversões ali na cidade de Éfeso. O povo ali começa a se converter ao Senhor, porque a palavra de Paulo era como palavra de sabedoria e palavra ali de eloquência, né? E ali fazia com que o povo se convertesse e se voltasse para Deus, né? Senhor Jesus. Aí você vai dizer: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, por meio de Jesus Cristo, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra. Aquele povo ali passou a conhecer, né? Senhor Jesus, que antes estavam separados de Deus, sendo filhos da desobediência, mas por meio agora de Cristo, teve aproximou, e agora tem o privilégio de desfrutar do Senhor e conhecer a palavra, e teve várias conversões. Sim. Senhor Jesus. Outro ponto que tem a destacar desse texto fala da nova vida, né? A nova vida com Cristo. Amém. Porque antes, outrora, estava em delitos e pecados, mas após a vida de Cristo, teve aproximação com Deus, e agora tem intimidade com o Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, aquele povo de Éfeso, de fato, conheceu o Evangelho, conheceu a palavra através de Paulo. Paulo foi um evangelista, que escreveu 13 cartas, né? E revolucionou o Novo Testamento. Não só lá em Éfeso, mas também em Romanos, né? E outras cartas. Sim. Então, Paulo ali, ele fez a obra do Senhor, a grande obra. Antes ele também não tinha conhecimento, né? Antes dele ser entregue para o Senhor, ele era perseguidor de cristão. Sim. Mas a partir do momento que ele recebeu a visão de Cristo, ele passou agora ter a proximidade, ter intimidade com o Senhor e ser um grande evangelista da palavra de Deus, né? Amém. Senhor Jesus, isso foi o apóstolo Paulo. Amém. No 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, Senhor Jesus. Então, sabemos que o Senhor fez uma obra grandiosa ali na cruz, né? E pela obra redentora da cruz, que hoje nós temos esse livre acesso pela graça de ter a salvação. Porque na nossa força nós não temos condições nenhuma, mas somente por meio da obra de Cristo é que hoje nós temos acesso ao Senhor. Amém. E pela graça somos salvos. Amém. A graça é a obra maravilhosa, a obra da cruz, né? Senhor Jesus, se não foi pela cruz, hoje nós não tínhamos esse acesso, né? Senhor Jesus. E aqui vai dizer no 10: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que andássemos nela, Senhor Jesus. Amém. Então, por meio de Cristo, hoje nós fazemos boas obras. Hoje somos diferentes, somos pessoas renovadas, pessoas com uma nova mentalidade, pessoas que engrandecem o nome do Senhor, pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, porque fomos renovados. Amém. E fomos transformados de glória em glória. Amém. Então esse Espírito Santo hoje habita dentro de cada um de nós, e é para que ele possa se expandir, para que ele possa levar vida Sim. a quem está numa vida de escuridão, Senhor Jesus. Então o Senhor, ele conta com cada um de nós, pela nova vida de Cristo, Amém. pela nova vida conquistada. Hoje o Senhor, ele conta com cada um de nós. Sabemos que servir o Senhor não é fácil. Vamos passar por provas, que nem Paulo menciona, né? Paulo chegou um momento que ele não queria casar, porque ele sabia que ia passar perseguições, e aí ele queria fazer a obra só, né? Sim. Porque ele ia sofrer muitos açoites. Ele ia para a prisão. Obrigado, meu irmão. Ele ia para a prisão, ia sofrer muitos açoites, perseguições, após ele pregar o Evangelho, após ele ter uma nova vida em Cristo. E conosco não é diferente, irmãos. Verdade. Mas sabemos da certeza. Quando nós passamos por provas, é uma certeza que nós estamos no caminho certo, porque a prova gera frutos. Amém. Se nós estamos vivendo a vida de Cristo, uma vida bem tranquila, uma vida que não passa por situações, podemos cair, mas com a prova vai o quê? Vem a maturidade, e a maturidade vem aquela perseverança de nós estar sempre buscando Cristo, Amém. porque Ele é que vai nos trazer um consolo, é o Senhor que nos guarda, Sim. é Ele que o nosso alimento dia após dia, né? Só por meio de Jesus Cristo. Amém. Então não é fácil, mas glória a Deus que nós estamos no caminho certo, nesse caminho, né? Amém. Senhor Jesus. Vamos continuar, meus irmãos. Vamos voltar um pouquinho, vamos pegar Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, seu versículo de 1 a 8. Ó, irmão, cada irmão pode ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós? Viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Se juntamente com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Glória a Deus. Cremos. Aqui Paulo, ele faz 3 perguntas aqui no seu capítulo 6. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí no 2 vai dizer, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aí no 3 vai dizer, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Senhor Jesus.
e no qual ele fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, fala da nova vida. Como é que podemos permanecer no pecado se nós já fomos ressuscitados com Cristo Jesus, né? Senhor Jesus. Quando somos selados e sepultados no batismo, é para abandonar a velha vida, a vida de pecado, deixar as coisas velhas no passado, né? E viver uma vida nova, uma vida de renovação, uma vida de transformação. Essa vida veio por meio de Jesus Cristo, veio pela morte da sua cruz e veio a partir do momento que cada um entregou a vida para o Senhor ali no batismo. Fomos sepultados para esse mundo e vamos viver uma nova vida para Cristo com Ele em glória, por meio da sua ressurreição, né? Senhor Jesus. Então, Paulo menciona isso aqui na carta de Romanos e ele traz e enfatiza, né, a importância de viver uma nova vida com Cristo Jesus, de abandonar tudo que seja que afasta de Deus, que é o pecado, né? Senhor Jesus. Sabemos que é uma luta constante, uma luta diária, e nós temos que estar firmes, perseverando na palavra, né? No meio da oração, jejuando, buscando o Senhor, porque não é fácil. Enquanto estiver vivendo nesse mundo, esse mundo de natureza pecaminosa, mas uma coisa é certeza: hoje nós temos a vida de Cristo, com convicção que fomos ressuscitados por meio dele. Então essa nova vida era para ser vivida de expandir de dentro para fora. Ou seja, hoje cada um de nós que entregou a vida para o Senhor, temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, mas precisa transmitir, precisa se expandir, para que outras pessoas vejam em cada um de nós a imagem e semelhança de Cristo, né? Quando damos nosso bom testemunho, quando fazemos a obra do Senhor, quando nos entregamos para a obra do Senhor, isso é que o Senhor quer de cada um de nós, né? Senhor Jesus. Amém. Porque se formos unidos com Ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ô glória, né? Senhor Amém. Jesus. Seremos semelhante a Ele na ressurreição, né? Senhor Jesus. Para viver ao lado dele. Ó Senhor Jesus. No 6. Sabemos isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Senhor Jesus, né? Que é um versículo forte, né? Que fala da crucificação, o entendimento que foi Cristo fez ali na cruz. Foi crucificado para dar vida. Essa vida era para cada um de nós hoje, né? Sim. O nosso velho homem foi sepultado. E hoje nós vivemos o quê? Um novo homem. Amém. Um homem que desfruta do Senhor, um homem que dá bons exemplos de Cristo, que vive a imagem e semelhança de Cristo, para que possamos fazer essa obra do Senhor, para que possamos engrandecer o nome do Senhor. Amém. Só o meio do sepultamento. Abandonar as velhas práticas, ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente de Cristo, seja em qualquer situação, seja na escola, seja no trabalho, seja na família. Nossa mente tem que ser a mente de Cristo, para que nós possamos fazer a vontade do Pai, né? Senhor Jesus. Paulo pregava com sabedoria e ia conquistando ali também, em Roma, né? Ali na igreja de Roma. Senhor Jesus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, quem já morreu já foi justificado dos pecados. Hoje, a nova vida de Cristo é uma vida de quê? De ressurreição. Uma vida que foi transformada para que você viva agora a glória do Senhor. De forma digna, de forma que honre o nome do Senhor, né? Senhor Jesus. Porque já fomos mortos
e também agora fomos justificados, né? Senhor Jesus. O velho homem morreu, enterrou, hoje agora tem que viver somente pela graça de Cristo, somente fazendo a obra do Senhor, porque o Senhor, Ele pagou o preço, um preço de sangue, um preço que, minha garganta está boa, um preço que nenhum de nós tinha condições de pagar, mas o Senhor fez, porque Deus é tão amoroso, né, que entregou Jesus ali para morrer, para pagar esse preço. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 8º. Ora, se já morrêssemos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Oh, glória, né? Aleluia. A nossa morte já foi passada. Hoje nós temos uma vida escondida em Cristo. Amém. Senhor Jesus. Hoje a nossa vida é vivida para Ele. Vivemos nesse mundo, mas com pensamentos, atitudes, tudo que nós for fazendo, fazemos para a obra do Senhor. Fazemos para Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. Esse é o viver da igreja, é o viver cristão, um viver de uma nova vida renovada no Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Mais na frente, o seu versículo 22 e 23. Vou ler aqui para adiantar um pouquinho. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, fomos transformados, né? Fomos libertados e transformados como servos. Hoje nós somos servos do Senhor. Amém. Para santificação. Amém. Santificação e edificação do corpo de Cristo. Amém. Para viver uma vida eterna. Senhor Jesus. Amém. Foi a nova vida que o Senhor nos proporcionou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim. Então, não dá mais o jugo de escravidão, né, irmãos? Então, é viver uma nova vida transformada, né? Senhor Jesus. O 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, Deus nos deu esse acesso e de graça, que nem o pastor sempre fala, né? Às vezes as pessoas não valorizam porque é de graça, mas o Senhor deu de graça para cada um de nós, né? Senhor Jesus, mas precisamos valorizar. Precisamos valorizar essa graça gratuita que o Senhor nos proporcionou, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. 2 Coríntios, vamos botar um pouquinho, mais na frente um pouquinho. 2 Coríntios 5:17. Irmão, não pode ler, por favor. Aleluia. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Oh, glória a Deus, né? Amém. Então, e assim se alguém está em Cristo, todos, né? E a nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas, Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo foi apagado, tudo foi deixado para trás. Hoje nós somos novas pessoas, Amém. novas criaturas em Cristo Jesus. Hoje nós temos uma vida glorificada e transformada por meio de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Então, o nosso sentimento de culpa na nossa mente já não existe mais. Hoje, todo cristão que se apega no Senhor, que se apega em Cristo, tem intimidade com o Senhor, independente de qualquer situação, o maior prazer é viver para Ele com uma consciência limpa e pura com o Senhor. Independente de se vir alguns levantes, mas a consciência de Cristo é que nos governa, é que nos fortalece, é que nos faz vencer, vencedores e buscar dia a dia, após dia, né? Trazendo uma nova vida, trazendo
uma transformação, através da vida de Cristo e levar para que outras pessoas também possam conhecer essa vida, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus nos abençoe, Amém. que Deus esteja cada dia mais nos fortalecendo, né? Amém. Os irmãos agora podem desfrutar. Eu vou deixar só um aviso aqui, pastor, rapidinho antes de entregar. Sônia, ela disse que prepara uns milhos. A cada irmão, se os irmãos puderem, na terça-feira, se alguém tiver disponível, ela quer uma pequena comunhão lá e quer dar uns milhos para a gente lá. Amém. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Deus, que notícia boa. É milho. É união, é união. É a comunhão dos milhos, né? Na reunião comigo. Pastor. Oh, Senhor Jesus. Comunhão depois. Comigo. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Senhor Jesus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor Jesus. O versículo 15 também diz assim: e ele, Jesus, morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si Senhor Jesus. mesmos, Sim. mas para aquele que por eles Sim, morreu e ressuscitou. Sim. Então, irmãos, realmente essa mensagem, né, que o irmão Minga trouxe, mostra sobre isso, né, do pecado salvo pela graça. Ali no livro de Romanos, quando ele leu, né, mostra que uma vez que você morreu com Cristo, você sai do poder da opressão do pecado, da tirania do pecado, né? O pecado, quando entrou na raça humana, ele trouxe grande desastre, né? Grandes coisas ruins aconteceram por causa do pecado. E quando Deus foi repreender Caim, Deus disse que o pecado jaz à porta, né? Ou seja, ele está ali na espreita. Verdade. E Deus disse: cabe a ti dominá-lo. Só que quando a gente volta para o Novo Testamento, você vê a luta do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, esse não faço, né? Verdade. E aí depois ele dá graças a Deus por Cristo Jesus. Sim. Porque o Senhor Jesus morreu, e quando nós fomos sepultados, nós morremos com o Senhor, e nós recebemos o Espírito de vida, o Espírito Santo dentro de nós. E é por meio do Espírito Santo e da nossa busca no Senhor, né, dos nossos olhos no Senhor, que o pecado não vai ter mais domínio nem poder nas nossas ações. Sim. Mas tudo isso como o Minga desfrutou, nós já temos aqui tudo instalado dentro de nós. Mas se nós não usarmos, se nós não exercitarmos, nós vamos ser cristãos derrotados, né? Verdade. E vamos ser cristãos vencidos pelo pecado. Então, o que é necessário realmente é nós estar exercitando o Espírito. A Sim. lei do Espírito e da vida utilizou da lei do pecado E da morte. e da morte, né? Então, estar com os nossos pensamentos, a nossa mente no Senhor Jesus, Amém. vigiando para que nós não venhamos a sofrer as consequências, né? As consequências do pecado. Sim. E sempre a nossa mente, né, quando está posta na carne, que vai gerar morte, sempre ela vai dar justificativas plausíveis, né, argumentos assim, para te fazer você realmente cair em pecado. Mas nós precisamos estar vigiando, orando, nos baseando na palavra, né, para que de fato nós possamos depender do Senhor Jesus e triunfar sobre isso. Então, hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas que nós praticávamos antes, né, os lugares que nós íamos, as coisas que nós fazíamos, tudo isso deve ficar para trás. Porque quando você ganha a vida de Cristo, você tem um novo estilo, uma nova vida. Coisas que antes você sentia prazer, você não sente mais, aquilo não enche mais seus olhos. Você sente alegria em estar na comunhão, desfrutando. Eu hoje fui lá no meu chão da Comida das Galinhas, quando eu voltei, ali de frente do balde, uma mulher toda ensanguentada aqui no pescoço. Aí discutindo com outra mulher lá, mas eu pedi para ir embora, ele não deixou, aconteceu alguma coisa, cheio de sangue aqui. Aí automaticamente eu já lembrei da morte do André, né? Sim. Disse, meu Deus, É o lugar. o ambiente errado, né? O lugar. O lugar errado.
os jovens, as pessoas hoje, elas vão curtir, acham que ali não vai acontecer, mas você está num ambiente propício. A pessoa bebe, a cabeça, sei lá, né, naquele momento ali vai e acontece coisa. Então, quando nós estamos na presença de Deus, na igreja, nós estamos guardados. Às vezes a gente não percebe, mas essas pessoas lá no mundão, elas estão achando que estão aproveitando, né? Mas quando pensar que não, vem algo assim inesperado e, né, acontece. Então vamos estar sempre guardados no Senhor, né? Amém. 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 O pecado salvo pela graça. Graças ao Senhor que Ele nos alcançou, né? Amém. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Que no versículo 3 de Efésios 2, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Senhor Jesus. Amém. Hoje a Bíblia diz: conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Sim. Hoje nós estamos libertos porque conhecemos a verdade. Amém. Né? Muitas coisas que nós fazíamos antes, como o Jeff falou, hoje não fazemos mais, né? Porque nós temos um Espírito e o Espírito ele nos incomoda. Né? Muitas vezes, antes, no passado, a gente ia para um lugar e achava que estava bem, que estava agradando a Deus, né? Verdade. Era agradando a Deus. Sim. Porque nós fazíamos isso porque nós sabemos, não sabia da verdade. Sim. Não temos conhecimento da verdade. Verdade. Hoje, nós temos o Espírito, nós temos o Espírito e ele nos incomoda. Amém. Né? Não vamos mais em qualquer lugar, né? Todo lugar que nós vamos porque o Espírito incomoda. Coisa que a gente falava antes, hoje não fala mais. Fazia antes, hoje não fala mais. Tudo porque temos o Espírito. Graças a Ele Deus. nos incomoda. E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Do pecado, né? Salvo pela graça. Amém. A graça realmente ela veio para nos salvar. Eu sempre digo que a graça é uma pessoa, né? Sim. A tu acha que graça é receber alguma coisa de alguém e fica muito alegre e feliz com isso, né? Quem que não gosta de receber algum presente de graça? Mas a vida veio para nós de graça. O Senhor ele nos deu vida, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Ou ainda está. Depende da sua condição. Que vida nós estamos vivendo? Que aí o apóstolo disse: se alguém está em Cristo. Sim. Aí o Senhor disse: eu vim para que tenha. Vida. Se você não está em Cristo, você está morto. Não é basta só estar na igreja, como eu disse na Serradinha quinta-feira. Muita gente se conforma na igreja, né? Estou na igreja. Mas na igreja você se preocupa com você, com a sua salvação. Mas quem está em Cristo se preocupa com a salvação de outros. E a gente vê que não está tendo isso. Né? A gente está se preocupando só com a gente. O meu viver, né? Tá assim, estou fazendo isso. E quem está do seu lado? Que diz assim: ame a você, né? E para amar também o seu próximo. Mas muita gente está amando só a nós mesmos e não está amando o nosso próximo. E isso é estar só na igreja. Você ama você, mas o seu próximo que quiser que se vire. Mas quem está em Cristo não se preocupa só com você. Você também se preocupa com o próximo. Amém. É importante o homem estar em Cristo, desfrutando da vida de Deus. E na vida você vai querer que o seu próximo também tenha vida. Por isso, quando o cristão ele se converte e se posiciona no lado de Cristo, de imediato ele quer converter todo mundo. A preocupação dele é salvar todo mundo, porque naquele momento ele está em Cristo, recebeu a vida de Deus, ele está cheio de encargo e quer salvar todo mundo, porque ele está em Cristo. Mas o tempo vai passando, aí as coisas vão chegando, você vai se afastar um pouco de Cristo, se apega na igreja, e agora quem quiser que busque a sua porção, eu já tenho a minha. E aí passa a não mais se preocupar com ninguém, não quer salvar mais ninguém, porque eu já falei, porque isso, porque aquilo. E quando alguém tem preocupação que fala, a gente se aborrece, porque aquilo está jogando indireto, né? Porque
a irmã, a preocupação da irmã, né? Na Serradinha, é que nas reuniões lá só tá indo as irmãs. E ela está preocupada que ela queria também que os irmãos participassem. Isso ela quer salvar, ela está almejando, ela está em Cristo. Porque ela quer que os irmãos sejam salvos. Ela está vendo que elas estão sendo edificadas, mas os irmãos não estão sendo edificados. Talvez os irmãos que estivessem ali, talvez não entendeu dessa forma, entendeu que é uma indireta. Mas ela está querendo que os irmãos sejam também edificados. Amém. Então, quando a gente vê que o irmão não está ausente das comunhões e a gente fala algo, é porque a gente está sentindo falta do irmão. Não está criticando o irmão, mas sim, é porque está vendo que o irmão não está sendo edificado. Está se afastando da graça de Deus, da salvação, e está buscando outras coisas. O pecado está entrando, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então, quando o homem começa a se afastar de Deus, das comunhões, pode ter certeza, a raiz do pecado já está ali. E a gente precisa fugir das aparências do mal. E para fugir da aparência do mal, o único fundamento é Cristo. Amém. Por isso que a gente está discutindo de Hebreus, né? 10 ali na Serradinha, para a gente se aproximar de Deus confiadamente. Amém. Ao trono da graça. Amém. Porque Ele já abriu um novo e vivo caminho para nós. O mundo também tem caminho. O homem também tem seus caminhos. Mas há caminho que para o homem que parece ser perfeito, no final dá cabo de morte. Essa questão das pessoas que tomam aí porrada, facada, né? Porque estão nos seus caminhos. E nesses caminhos do mundo, tudo pode acontecer. E não se engane não, com a gente também pode acontecer. Recentemente viu a situação de Jonas no navio, indo para Tarsis, né? E a gente viu Pedro no barco, passando praticamente pela mesma situação de naufrágio, tal. Mas Jonas não foi engolido, Pedro não foi. Então você pode passar por essa situação também na igreja, mas pode ter certeza, o Senhor não vai permitir que seu barco afunde. Agora, se o Jonas estiver no seu barco, há problema. Aí diz assim, irmão, lança o seu Jonas, está no seu barco fora, que você não naufraga. Não vai naufragar. Mas se você permite que ele fique dormindo no seu barco, pode ter certeza que o barco vai afundar. Então muitas vezes está preservando um Jonas em nós. E aí você vai jogar toda a carga fora, nada vai adiantar. Porque Jonas está lá. Mas quando você joga o Jonas fora do barco, o mar se aquieta, né? Tudo fica perfeito, porque algum problema foi lançado fora. Então, o que faz a gente, muitas vezes, é passar por muitas situações, porque a gente está preservando o nosso Jonas, o nosso barco, o filho da desobediência, né? Então, nós hoje somos filhos da obediência. Não somos mais filhos da ira, não somos mais escravos do pecado, nós agora somos filhos de Deus. Amém. E o próprio Jesus diz, ele foi obediente até o fim, até a morte de cruz. Então nós somos filhos da obediência. Amém. Então se passar por alguma prova, alguma luta, não se afaste por causa de A nem de B. Nosso encargo, né? Hoje é dizer assim, o Senhor abriu um caminho para mim, por esse caminho eu preciso andar. Amém. Ele diz, abriu um novo e vivo caminho. Então nós precisamos andar pelo caminho que é novo e o caminho que é vivo. Por isso, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, não vamos mais voltar para buscar aquilo que ficou para trás. Precisamos agora avançar em novidade de vida, né? Como a leitura diz, andai em novidade de vida. Então hoje nós temos uma vida nova, porque o Senhor, embora tendo mais de 2000 anos, ele continua sendo novo. Sim. E esse Cristo novo quer nos renovar. Amém. Mas se você não for encontrado nele, não vai haver transformação. Vai continuar se achando. Aí o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6, né? Não vos enganei a vós mesmos, né? Porque de Deus não se zomba. Muitas vezes nós estamos nos enganando nós mesmos. Você não consegue enganar ninguém, mas é você mesmo que você consegue. Você acha que está andando no caminho certo, sendo desobediente, mas na verdade ele não está. O homem precisa andar em caminho certo quando ele está em Cristo. Ele é o caminho. Amém. O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Então eu preciso andar em Cristo, os irmãos precisam andar em Cristo, todos nós precisamos andar em Cristo. E alguém vendo isso, certamente vai dizer, eu também vou andar. Porque aquela jovem, né, a adivinha, o apóstolo Paulo falou alguma coisa? Não. Ela simplesmente viu ele andando, esse aí é os filhos, os servos do Deus Altíssimo, né? Aí eu vi a situação de Eliseu. Eliseu chegava na casa sulamita todo dia, toda vez que ele passava lá, ele sentava, dava uma água para ele lavar os pés, dava comida, ele sentava ali, não dizia nada, se alimentava, batia a poeira e ia embora. Voltava lá, não dizia nada, simplesmente a mulher disse, veja que esse homem é um servo de Deus, vou fazer um quarto para ele nos lugares altos, né? Vou bater uma laje nos lugares altos, quer dizer, lugar alto é o melhor lugar. É o lugar onde Deus colocou cada um de nós, no melhor lugar. Amém. Nos lugares celestiais. Amém. Mesmo você não falando nada, mas você estando ali, na presença de Deus, Ele vai colocar você no melhor lugar. Amém. Mas se a gente sair da presença dele, nós não vamos ficar no melhor lugar. Os vendavais vão nos distorcer o nosso barco, né? E a gente vai passar por muita situação. Então o caminho muitas vezes para nós é tão curto, né? Mas a gente se torna aqueles hebreus fazendo volta e passa a vida toda e não alcança o que Deus tem preparado para nós. Então Deus tem promessas para nós. Amém. Nós vamos nos agarrar nas promessas de Deus. Amém. Amém. Então o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. A gente diz, eu que sei, né? Que pensamento tem ao vosso respeito. O Senhor que sabe de todas as coisas. O pensamento de Deus para nós é pensamento de paz, não de mal. E para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que eu desejo? Estar na presença de Deus. Esse é o que eu desejo. Se agora no momento, não, eu preciso também amanhã. Ao sair daí dessa porta, eu preciso continuar com esse mesmo desejo. Porque se nossa mente, né? Como falou que era pela mente, pela natureza, nós éramos dessa maneira, como também os demais, nós éramos assim. Mas o Senhor nos alcançou. Então, nossa mente não pode mais estar nos dominando. Porque nós vamos ser dominados pelo Espírito. Amém. Então, o Espírito, nossa mente vai ser posta no Espírito. Amém? Então, essa mensagem é uma mensagem muito rica. Amém. E a gente precisa estar buscando, examinando. Cada irmão pegou sua porção, seu versículo, né? Mesmo que não disse muito aqui. Volte para casa e diga, Senhor, eu preciso de fato estar em Cristo. Senhor Jesus. Uma vez que eu estiver em Cristo, eu vou agradar a Deus aonde eu estiver. Aí eu estou na igreja, eu agrado a Deus. Eu estou lá fora, eu agrado a Deus. Mas não importa onde você esteja, você já vai estar em Cristo. Aonde o Senhor for, você vai. Eu sempre estava falando para os irmãos. Tem irmãos que vão para tudo quanto é lugar. Não, porque Deus está em todo lugar, mas você não é Deus. Deus está em todo lugar, mas você não é Deus. Você não pode estar em todo lugar. Deus separou um lugar para você. Amém. Aí muita gente está em todo lugar porque Deus está em todo lugar. Não, você não é Deus. Nós precisamos estar em Cristo. Amém. Só podemos agradar a Deus em Cristo. É o único lugar que Deus preparou para nós. É Cristo. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Nós vemos, né? Nós vemos que a fé, ela é um dom, né? Um dom que vem de Deus. Como todo dom, nós devemos exercitá-lo diariamente. Se a gente não exercita uma coisa todos os dias, a gente acaba esquecendo. Mesmo que não seja todos os dias, que a gente não consiga treinar todos os dias, a gente estando com aquilo no pensamento, a gente vai estar sempre lembrando daquilo. E às vezes acontece de a gente fazer com qualquer outro dom rejeitado e a gente esquecer que Cristo existe. E isso é uma coisa triste, porque se a gente não se arrepende dos nossos, por exemplo, os frutos da fé são o arrependimento, são o reconhecimento de quem nós somos e de quem Cristo é. A fé, o que é a fé? A fé é acreditar em Cristo, né? E às vezes a gente simplesmente não acredita. Porque se a gente realmente tivesse com a visão de Cristo estar conosco todos os momentos, sei que é difícil, mas a gente não pecaria. Porque nós estaríamos, por exemplo, como uma criança faria uma coisa errada, vendo que os pais estão encarando ela, estão no mesmo lugar. Então a gente tem que ter sempre essa consciência, né? E nós vemos, né, que no princípio Deus colocou ali as duas árvores e deu uma escolha para Adão e Eva. Ou
Sim. escolhem viver comigo. Daí eles escolheram viver sem ele. Porque eu acredito que todo mundo já saiba a história do princípio, né? Sim. E nós vemos, né, que depois Deus ainda foi e deu mais uma chance, porque ele não queria ver a amada criação que ele viu como algo bom. Ele não quis desistir da gente, porque ele é um Deus misericordioso. Sim, Jesus, E amém. aí ele mandou o próprio filho para Sim, morrer. enviou, O filho verdade. dele foi açoitado, morreu Sim, como uma ovelha, morreu com os olhos cheios de amor por nós. E mesmo Amém. assim, muitas vezes nós o rejeitamos. Ó, Senhor Jesus. E eu não digo isso só por um julgamento, porque Verdade. eu mesma, Sim, tenho muito problema com isso. verdade. Isso é normal na nossa geração por Sim. causa do excesso de informações. Somos bombardeados com vários tipos de informações É verdade. a cada segundo. Sim. Isso nos faz acabar, de certa forma, nos distraindo. Então, se nós não estivermos centrados em Cristo, com Ele no pensamento e com Ele não só no pensamento, mas no nosso coração, nós não vamos permanecer. E em Coríntios também fala que o nosso homem exterior pode se corromper. Se Nós corrompe, podemos nos distrair e pode acontecer o que for, mas o nosso homem Interior interior, se ele se renova. renova dia após dia. Dia após E o dia. nosso homem interior, de acordo com 1 Coríntios, Sim. 1 ou 2 Coríntios, Segundo. ele é o nosso ser, né? Será que nós amamos realmente a Cristo? É o nosso amor. Se nós amamos mesmo a Cristo, mesmo que nós pequenos, mesmo que nós nos esqueçamos dele, mesmo que por alguns segundos, ou mesmo que por algum tempão, se a gente realmente amar a Cristo, quando a visão dele, quando a voz dele chegar aos nossos ouvidos, nós vamos nos arrepender e sentir a dor de sermos pegos por nós mesmos. É verdade. Por isso nós temos que negar a nós mesmos. Amém. Cristo, ele está o tempo inteiro com os braços abertos, com as mãos estendidas para nos levantar. Sim. Porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que está vindo por aí, o que está vindo. Nós somos propícios a cair em sofrimentos a qualquer Verdade. segundo. Os nossos sentimentos são frágeis, o nosso corpo é frágil, nós podemos morrer a qualquer segundo. Sim. E nós sabemos que nós temos dois destinos a escolher. Ou a Verdade. morte eterna, ou Sim, o ou a sofrimento vida eterno, na eterna. verdade. Sim, é verdade. Porque fala na Bíblia que os homens desejariam a morte, Sim. mas a morte não lhes seria Não possível. é Por verdade. causa que a dor, ela seria eterna, né? Porque, de acordo com o que eu tinha estudado, no inferno as pessoas não estariam mortas. Elas Verdade. estariam numa dor Sofrendo, constante, sim. e não é uma dor Em pequena. tormento. Mas Cristo, ele teve piedade e tamanha misericórdia de nós. Amém. Ele nos deu Amém. graça aberta. Verdade. E nós podemos dar Ele abriu o caminho glórias novo para a nós. Cristo. E Aleluia. reconhecer a grandeza e o amor dele. Porque nós somos salvos. Graças a Deus. Amém. Nós devemos ter discernimento. Amém. Nós não podemos nos perder desse Ó, Senhor. nós somos escolhidos por Deus. Amém. E escolhidos por Deus têm que viver como escolhidos por É Deus. verdade, sim. Cidadãos Como do céu filho de têm que Deus. viver como cidadãos do céu. Amém. Nós somos Isso daqui, mesmo. temos que ter. Nós não somos daqui, sim. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus. Eu não sou daqui, sim. Para casa voltarei. Glória a Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. 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 Aleluia! Amém. Deus. Amém. Amém. Para não morar, né? Morar. É, os irmãos e as irmãs que não disciplou, agora a hora. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Graças a Deus pela Amém. comunhão, amém? Amém. Somos os escolhidos de Deus,